Shalom, tudo bem? Como é que você está? E a sua fome por Jesus, ela tem aumentado? Eu quero tentar te ajudar nesse vídeo. Quero falar a respeito de como ouvir a voz de Deus. Nós temos muita dúvida de ouvir a voz de Deus, principalmente no dia de hoje. Então, é um vídeo rápido, quero que você entenda na prática como ouvir a voz de Deus de verdade. Você vai sair desse vídeo sem dúvida. Em Jó capítulo 33, versículo 14, fala que Deus fala de diversas maneiras, de muitas maneiras. Só que o homem não entende. É o homem que não compreende. Então, eu quero que você entenda dois princípios aqui. Primeiro, Deus fala de diversas maneiras, de várias formas. Ele não está limitado a só um padrão. E em segundo lugar, o segundo princípio, é que Deus fala o tempo todo. No nosso dia a dia, Deus está falando. Se você está no seu trabalho, Deus está falando contigo. Se você está no ônibus, se você está na rua, Deus está falando contigo. Se você está na sua casa, enfim. Deus fala o tempo todo. Então, quero que você entenda isso. Deus fala de diversas maneiras e Deus fala o tempo todo. Então, como que eu não consigo ouvir a voz de Deus? O título desse vídeo não era para ser como ouvir a voz de Deus, mas sim em entender a voz de Deus. Como entender a voz de Deus? Porque Deus está falando. Deus fala o tempo todo e de diversas maneiras. Então, como em Jó fala, Deus fala em diversas maneiras. Aí tem um ignorante religioso a falar assim, mano, Deus já falou, Deus fala só através da Bíblia. A Bíblia, como ela é a palavra de Deus, não precisa mais de outra coisa. Deus está falando ali. Você abre a Bíblia e Deus está falando. Isso é um ignorante. Desculpa a expressão aqui. É uma pessoa ignorante. Então, esse tipo de pessoa está limitando o poder de Deus. Está limitando a multiforma de Deus de falar, de se comunicar com seus filhos. Então, como Deus tem diversas maneiras de falar, nós não podemos criar um padrão ou um único método para ouvir a voz de Deus. As pessoas falam assim, eu não entendo como que Deus fala na Bíblia de forma audível. Deus falava na Bíblia de forma audível, mas hoje em dia quase não se vê isso. Então tem uma explicação. Deus falava de forma audível na Bíblia, em primeiro lugar, porque sempre quando Deus falava para alguém, é para profetas. Deus falava para profeta, e o profeta direcionava aquilo que Deus falou para o povo. As pessoas falam, mas hoje o véu foi rasgado, temos livre acesso. Mas mesmo assim eu não consigo ouvir a voz de Deus audível. Aí tem um outro detalhe. É o detalhe da sensibilidade. Se você for sensível ao extremo, se você for um profeta ou tem uma sensibilidade extrema, você vai ouvir a voz de Deus audível de vez em quando. Você vai ouvir a voz de Deus audível. Mas só se você tiver uma sensibilidade extrema. Mas o mais comum, 98%, o mais comum é que Deus fala em pensamento, ou sentidos, várias coisas, menos audível. Então o que devemos fazer? Já que é comum Deus falar mais em pensamento ou em outras formas que não seja audível, já que isso é comum, então você tem que abrir as possibilidades. O que é abrir as possibilidades? É você abrir a possibilidade de que aquilo seja a voz de Deus. Por exemplo, a pessoa andando na rua, a pessoa com profético alto, a pessoa que anda no profético, ela quer andar em espírito. Esse tipo de pessoa é o seguinte, ela pensa assim, tudo fala, tudo ouve. Então essa pessoa abre possibilidade. Vamos supor que ela está fazendo alguma coisa, ou está parado aqui. Aí de repente vem um pensamento, ou uma imaginação de alguma coisa. Ele não sabe entender, mas só sabe que está vindo dentro dele.
E essa pessoa que anda no profético vai dizer o seguinte: eu abro a possibilidade que essa voz seja sua, Deus. Eu abro a possibilidade. Mas tem um pouquinho de perigo. Porque não é só Deus que fala conosco. Tem Satanás e também tem a nossa consciência. Então, como diferenciar essas três vozes? A voz de Deus, ela vai te dar paz, ela vai te dar convicção. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo testifica em nosso espírito. Então, quando é a voz de Deus, em primeiro lugar, nosso espírito, ele testifica aquilo. E automaticamente vai te dar paz naquilo. E em segundo lugar, você vai pensar assim: poxa, isso não veio de mim. Eu não tenho esse tipo de pensamento e eu não tenho esse tipo de conhecimento. Então não pode ser da minha consciência. Entendeu? Então você está abrindo possibilidade. Então você entendendo isso, você vai abrir uma possibilidade. É a voz de Deus. E quando é a voz do inimigo? Quando é a voz do inimigo, ela te coloca dúvida. Olha, anote isso aí. Quando Deus fala com você, Ele não deixa dúvida. Você fala assim: será? Já viu quando você ouve uma voz de Deus, você sente alguma coisa no pensamento ou internamente, no teu espírito? Você entende o seguinte: você entende uma voz falando com você, mas você pensa assim: será mesmo? Não sei não, estou com dúvida. Pode ser a voz de Satanás. Porque a voz de Deus, quando vem em você, você não tem dúvida. Você não tem dúvida nenhuma. Deus, ele vem e esclarece tudo. Entendeu? Essa é a diferença. Então, pega um princípio também interessante, que quando os espíritos malignos, Deus é espírito, né? Você sabe que Deus também é espírito. Deus é espírito, os anjos são espírito, Satanás também é espírito. Então, você entende que os espíritos, vamos colocar em exemplo, os espíritos malignos, ele fala conosco, a maioria das vezes, né? No pensamento. A pessoa fala, tem até aquele ditado: mente vazia é oficina de Satanás. Isso é verdade, entre aspas. Porque Satanás, ele fala na nossa mente, né? Ele coloca uma mente estranha em nós, como Satanás fala conosco. Não é assim? Muitos relatam assim: poxa, vi um pensamento estranho meu para me suicidar, me fazer algo. Essa é a voz de Satanás. Então com Deus não é diferente. Vi um pensamento assim, assim, assado. A maioria das vezes é a voz de Deus e você não sabe. Então não espere a voz de Deus audível, porque você vai se frustrar se você esperar sempre a voz de Deus audível. Você está criando um padrão. Você está limitando Deus, a ação de Deus. Então você entenda isso. Não espere a voz de Deus audível. Espera primeiramente no pensamento. Mas não só limita só o pensamento. Fica aberto às possibilidades. Você olha o sol, você olha o céu, Deus está falando através de alguma coisa. O movimento das folhas das árvores está falando. Você anda na rua e vê se Deus é fiel. No carro, Deus está falando. Isso é ser aberto às possibilidades. É estar andando em profético aberto. Então, uma das coisas também interessante para você ter facilidade de ouvir a voz de Deus é você se encher da presença, praticando a prática da presença diariamente, 24 horas, sempre focando na presença de Deus. E quando a voz de Deus vier em você, você não terá dúvida. E outra coisa interessante dentro disso aí, que em Jó capítulo 33 fala que Deus fala de diversas maneiras. É o homem que não compreende, entenda isso. É o homem que não compreende. Então, se é o homem que não compreende, por que o homem não compreende então? Porque ele está cheio de coisas, atarefados. Os seus pensamentos estão cheios. Você está cheio de afazeres, ou seja, está desligado. Está desligado da voz de Deus. Então, um princípio é: esvazie-se de você, esvazie sua mente. Não fique preocupado com muitas coisas. Tenta desvaziar sua mente. Tenta não colocar muita coisa na sua mente. Tente colocar sua mente relaxada, mesmo que os problemas sejam muitos. Tenta esvaziar sua mente. Aí sim você vai ter facilidade em ouvir a voz de Deus. Porque se sua mente está cheia, Deus está falando, né? Como Deus fala, eu falei para você que Deus fala o tempo todo. Mas a sua mente está cheia. Então, se sua mente está cheia, você vai só conseguir entender a voz de Deus no momento do sono. Quando você dorme,
ao momento onde Deus fala ali, ou então Ele já falou algo com você no dia a dia, só que sua mente estava cheia, só vai sobressair quando sua mente estiver tranquila. E o momento que a sua mente estiver tranquila é o momento do sono. E ali então você vai entender a voz de Deus. Tá? Então eu quero que você anote esses princípios. Então eu quero que você entenda esses princípios, tá? Volte o vídeo, anote. Tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Tá? Até em breve.